pessoal, nessa videoaula aqui, nós vamos ensinar que dados você deve exportar. Tem gente que tem o costume de usar o AutoCAD, tá? E usar a ferramenta Orbit lá, tá bom? Então muita gente pergunta como que faz para usar lá. É o seguinte, o Orbit é uma ferramenta de visualização do AutoCAD, tá? Ela não é nossa, ela é independente de nós. Só que eu vou explicar aqui nessa aula que tipo de dados, como que você deve exportar um arquivo, tá? DWG. Se caso você queira visualizar lá na ferramenta Orbit, lá, tá? Em 3D. Só um detalhe, viu, pessoal? Para você visualizar lá, tem que haver desnível. Depois, lá, quando eu for abrir no AutoCAD o arquivo, eu vou explicar isso detalhadamente para vocês lá, tá? Vou dar dois exemplos, tá? Eu vou exportar aqui, só lembrando, o Orbit ele não funciona lá no AutoCAD com pontos, ele funciona com linhas ou polilinhas, tá? Então a gente tem que ter cotas nas linhas ou nas polilinhas para serem usadas lá no Orbit, tá bom? Mas eu tenho aqui o meu levantamento com pontos. Não tem problema, você cria um MDT do desenho natural. O que a gente fez aqui? Só para você entender. A gente teve o desenho natural, tá? Eu vou desligar aqui para vocês entenderem o que foi feito, tá? Então, eu tenho o desenho natural que eu levantei, descarreguei, consequentemente eu gerei um MDT, tá? Gerei um MDT disso daqui, tá bom? Depois desse MDT, eu mandei carregar essas curvas de nível aqui, que é essas curvas de níveis que eu desabilitei aqui para vocês verem, tá? Então tá aqui. Essas curvas de níveis, elas possuem altimetria, se eu dou dois cliques, ó, tem cota nela. Então, é praticamente a cota da linha que a gente precisa para visualizar no Orbit lá, tá bom? Então, só recapitulando. O Orbit vai funcionar, vai interpretar lá esse arquivo através dessas curvas de nível para você. Ele não vai usar pontos, ele vai usar a curva, tá? Então vou aqui em arquivo exportar, tá, pessoal? Vou aqui em arquivo exportar, vou escolher aqui documentos para me salvar, tá? Vou clicar aqui. Vou salvar, o segredo é aqui, pessoal. Você tem que exportar a ferramenta, o DWG em desenho em 3D, tá? Sempre em 3D. Agora, se você quiser mandar adicionar nó 3D, aí ele coloca a cota no centro do ponto, tá bom? As outras ferramentas você não precisa usar, mas o desenho 3D é o essencial, tá? Para mostrar em 3D para você lá, tá bom? E adicionar nó 3D é para você ver lá a cota no centrinho do ponto, quando você não estiver usando o Orbit, tá bom? Bom, fiz isso, eu vou dar um OK, e ele vai gerar o arquivo para mim na pasta. Eu vou acelerar o processo aqui, tá? Eu já vou mostrar o desenho agora aberto no AutoCAD, tá bom? Então vou abrir aqui no AutoCAD para vocês continuar lá, tá bom, pessoal? Bom, aqui, pessoal, já estou com o arquivo aberto direto no AutoCAD, tá? Adiantei o processo e já abri. Tá? Então eu vou usar aqui a ferramenta Orbit, tá? Então vou usar aqui a ferramenta Orbit, esperar um pouquinho ele ativar, tá? E vou aqui girar o desenho para vocês verem aí, tá bom? Tá aqui a ferramenta ativo, né? Então basta você exportar o desenho em 2D, tá bom, pessoal? Para dar certo aí na visualização. E lembrando que é usado as curvas de nível, não são os pontos, tá bom? Essa ferramenta Orbit ela precisa ter cota nas linhas, tá? Então, por exemplo, se você tiver um desenho que não tenha as cotas, tá? Desculpa, que tenha ponto, mas não tenha linhas, ou polilinhas, ou splines de curvas, nada disso, e não tiver cota, ele não vai fazer, tá? Ele usa linhas, não pontos, tá bom? Pessoal, eu vou... essa situação aqui, tá? Para ficar claro para vocês. Aqui dá para ver legal no Orbit, então a diferença de desnível aqui de 150 metros, mais ou menos, entre aqui e essa caída, tá? Então você consegue visualizar, tá bom? Tem situações, pessoal, que não vai conseguir. Vou abrir um exemplo. Eu vou abrir um outro desenho que eu tenho aqui, tá? Que ele não tem essa diferença de altimetria. A diferença ali é entre 10, 50 metros, 20, tá? 30 no máximo. Não tem muita diferença, tá? Que é quase igual. Eu criei dois desenhos para mostrar isso para vocês. Vou usar o Orbit aqui também, tá? Só que olha o que acontece. Ó. Quando eu uso o Orbit aqui, ó, aparece, mas não está mostrando, não é que não está mostrando, é que não tem desnível, tá? É bem insuficiente o desnível que existe aqui, tá? Por isso que eu fiz essas duas situações para vocês, tá? Essa aqui realmente com bom desnível, tá? E essa sem esse desnível total aí que vocês estão vendo, tá bom, pessoal? Isso tem que ficar bem claro, porque às vezes a gente recebe
pedidos de suporte, principalmente quando o pessoal está fazendo pista, né? Aí cria os taludes lá, né? Aí o pessoal, mas não criou o talude aqui na hora de inserir as sessões e tal, né? A gente vai fazer a conferência ali e a gente vai ver da borda da pista para o terreno natural tem 10 centímetros. Aí não vai criar um talude em 10 centímetros, né? A mesma coisa aqui na ferramenta Orbit. Se você tiver um desnível proporcional, ele vai mostrar legal. Isso aqui foge do que é do GeoFIS. Estou mostrando para vocês no AutoCAD, tá? Mas a gente não tem responsabilidade sobre esse visualizador deles, tá? Só estou mostrando para vocês o que você precisa exportar para usar a ferramenta Orbit, tá? Então, se você cair nos casos que está mostrando baixinho, assim, como você viu nesse daqui, tá, pessoal? Aí é que não tem desnível, tá bom? Bom, espero que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês nessa videoaula aí de como exportar os dados que devem ser exportados, caso você queira usar a ferramenta Orbit lá, tá bom?